Aí. Alô, 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 alô. Eu juro que não vou fazer tá, gente? Pode começar? Pode começar? Bem, gente, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Fragola, sou CEO da OlgaSec, uma empresa que nasceu a partir da Hacker, que nasceu dentro da Universidade de Brasília, fundado por 3 estudantes, em 1997. Eu vou falar aqui para vocês... Cadê? Sobre a OlgaSec, né? É uma empresa que está há 20 anos no mercado, tá? E a gente faz distribuições de produtos de segurança. Bem, em 2021 e 2022, segurança da informação passou a ser a quarta ameaça de curto prazo, não é? Então, antes, a gente tinha uma ideia de que a gente seria um dia, talvez, invadido em algum momento. Agora, a gente sabe que a gente vai ser invadido em algum momento próximo, né? Então, essa que é a diferença. E aí, para a gente entender uma invasão, a gente tem que entender o mecanismo de como essa invasão funciona, não é? Então, primeiramente, a gente tem a fase de reconhecimento, tá? Depois você tem a fase de armamento, onde você define quais as tecnologias que você vai utilizar para atacar a empresa a partir do reconhecimento. Depois você tem os vetores de entrega, que são as entregas. Como que eu vou entregar esse artefato? Tá? Depois a gente tem a exploração. Que tipos de vulnerabilidades eu posso ou não utilizar nesse processo? Tá? Depois a gente tem a instalação, que é justamente quando o hacker consegue entrar dentro do sistema e colocar algum dispositivo lá dentro. A gente tem a parte de comando e controle, que esse dispositivo ele pode ser controlado de forma remota de um local central e ele enviar comandos para várias empresas ao mesmo tempo. E a gente tem a parte a finalização, que é a extração, né? Que basicamente é ou retirada de dados, ou pedido de resgate, ou qualquer outra coisa que o hacker queira fazer. Bem, esse modelo é um modelo onde o hacker invade a empresa. E o que esse modelo tem de interessante, né? É que ele pode ser automatizado. Então, o que a gente vê hoje de ataques de hacker, de ransomwares, ele repete exatamente esse mesmo modelo anterior aqui, só que de forma automatizada, tá? Então, a gente tem a parte de coleta de informações, estabelecer comando e controle, executar a captura de dados, escalar, encriptar e solicitar resgate, etc. Tá? Em todas essas fases do ransomware, você consegue identificar o ataque, consegue bloquear o ataque. E aí a gente tem um negócio interessante no mercado atual, é que surgiram os seguros contra ransomware. E aí os seguros contra ransomware fazem o quê? Você paga um valor e se você for atacado e o seu dado for retirado, o seguro vai lá e paga o atacante. Então a gente saiu de uma estatística onde a grande maioria dos ransomwares, o cara nem sequer tinha chave de ativação, né? A chave de decriptação, certo? Para um modelo extremamente profissionalizado. E aí, nesse modelo profissionalizado, você consegue hoje alocar um ransomware e trabalhar como um agente, por exemplo, nessas 4 etapas. Então, você pode ser um infiltrador, um cara que vai colocar aquele artefato, aquele armamento dentro do cliente. Você pode ser o cara que desenvolve o malware. Você pode ser o cara que opera esse malware. E você pode ser o cara que arrecada e distribui. Tá? Isso aqui é um modelo de fábrica. E é um modelo de negócio interessante porque as pessoas não se conhecem. Tá? É um modelo de negócio onde que gira milhões de dólares e as pessoas não se conhecem. Então, basicamente, hoje, uma pessoa comum consegue atacar o seu adversário a partir de um modelo de RAS. Então, ele não precisa ser um hacker, não precisa ser uma pessoa
fora da curva para conseguir fazer esse tipo de ação. Tá? E recentemente, e bem recentemente, tem surgido como moda, né? Na verdade sempre existiu, mas agora está mais em voga, é o ransomware operado por humanos, que faz o seguinte ponto: o ransomware operado por humanos, não existe a tecnologia de malware, não existe o vírus, existe única e exclusivamente a engenharia social. Tá? Então, 2 casos mais recentes, e que meio que inauguraram essa onda, foi o caso do Ministério da Saúde e foi o caso da Claro. Tá? Só para vocês terem uma noção, no caso da Claro, os hackers eles ofereceram uma quantia de R$50 mil por mês para um acesso privilegiado. 7 dias depois eles tiveram acesso, 14 dias depois eles já estavam divulgando os dados da Claro na internet, para vocês verem a velocidade. Tá? E aí, dentro desse conceito, não é? Porque a gente fala de ransomware porque é a moda, a gente tem o quê? A gente tem os APTs. O que são os APTs? Tá? A ideia dos APTs é o hacker entrar na rede, contaminar a rede e ficar na rede, persistir dentro da rede, não é? Aí vocês perguntam, putz, o cara invadiu lá o ministério, demorou tempão, né, para poder recuperar as bases de dados, etc. Ora, você às vezes descobre qual é o caminho, qual é a entrada, tá? E você vai lá e bloqueia aquela entrada. Só que o cara que colocou aquela entrada, ele criou novas entradas em outros locais. Então, quando você faz um trabalho de desinfecção, você nunca olha para o primeiro ponto que você achou somente. Você tem que fazer uma varredura completa na empresa. Então, geralmente, um hacker fica dentro da companhia de 140 a 240 dias. Tá? Fazendo o quê? Coletando informação, mandando informação para fora. Não é? A maioria dos ransomwares hoje, quando eles encriptam disco, eles já enviaram informação para fora. Então, eles ganham de 2 formas, né? Ele te vendendo a chave para você recuperar os dados, e se você tiver o backup, eles vendem a condição de não divulgar os seus dados na internet. Então, eles ganham de 2 formas diferentes. Tá? E por que a gente tem observado, nos últimos 5 anos para cá, um volume enorme de invasões? Tá? Porque a superfície de ataque aumentou exponencialmente. Com a pandemia, então, foi exponencial sobre exponencial. O que é superfície de ataque? Toda vez que você pendura alguma coisa na sua rede, toda vez que um desenvolvedor puxa um componente, toda vez que ele usa uma biblioteca, toda vez que ele linka o sistema dele com um outro cara da cadeia, ele está aumentando essa superfície de ataque. Não é? E aí, quando a gente observa a velocidade com que as coisas cresceram, as conexões, as redes sem fronteiras, os clouds, a moeda digital, não é? O crime organizado por trás disso tudo, a gente percebe que está cada vez mais difícil a gente conseguir se proteger. Tá? E aí, um outro aspecto interessante também, é uma coisa que o pessoal da área de segurança tem observado, é a guerra de quinta geração. Tá? A guerra de quinta geração é uma guerra de corações e mentes. Ela não é uma guerra de balas e canhões, né? De projéteis e canhões. Então, ela é uma guerra que ocorre em tempos de paz, ela não é uma guerra que ocorre em tempos de guerra. Às vezes até ocorre, né? No caso da Ucrânia e da Rússia, por exemplo, as mentiras elas são de ambos os lados, né? Então, quem quiser acompanhar o evento tem que garimpar muita informação para poder chegar a alguma conclusão. E aí, a guerra de quinta geração, ela tem uma característica interessante, que é uma guerra patrocinada por países. Só que um país não pode atacar outro país, concorda? Se uma equipe de hacker que trabalha no governo brasileiro atacar um outro país, é a declaração de guerra. Então, como é que são feitas essas guerras de quinta geração? A partir de terceiros. Não é? Então, a gente tem um componente aqui que é extremamente diferente e perigoso, que é um componente de uma estrutura de governo que eventualmente migra para uma estrutura privada. Não é? Um exemplo disso são esses 2 casos. Esse caso aqui foi da Pipeline,
que eles atacaram a pipeline, o pedaço dos Estados Unidos ficou sem óleo, né? Sem conseguir passar óleo nos canos. E em uma semana, o grupo de hackers avisou os compatriotas deles, né? Porque eles trabalhavam como RAS, certo? Dizendo para eles tomarem cuidado com os alvos que eles escolherem, né? Que eles não deveriam escolher os alvos. E mais 2 semanas depois, o grupo foi desativado. Uma velocidade relâmpago. Né? Então, a gente fica tentando entender assim, quais são as relações que estão por trás disso, né? Dessa velocidade relâmpago com que as coisas são resolvidas. E a mesma coisa aconteceu com o Revel. Tá? O Revel era um grupo de hackers que fazia também bastante ataques, e eles se vangloriavam que eles estavam dentro do espaço russo. Né? As pessoas diziam, esses caras são russos, esses caras não são russos, e etc. Depois desse ataque da pipeline, passou alguns meses, a pedido do FBI, a Rússia foi lá e cortou os caras, botou eles na cadeia, numa velocidade absurdamente rápida também. Né? Então, quando a gente enxerga essa possibilidade da guerra de quinta geração, e essas pessoas que trabalhavam para governos e vão para o mercado, a gente vê o tipo de gente que nós, desenvolvedores, estamos enfrentando. Acabou o romantismo da época dos hackers, lá da minha época, lá atrás, de 20 anos atrás. Não existe romantismo mais, é business e grana. Ponto. Simples assim. Tá. Um outro ponto importante é o seguinte, a cadeia de fornecimento passou a ser um alvo extremamente interessante. A SolarWinds é um caso que era uma empresa que faz painéis de energia solar, e ela fornecia para o governo americano em vários locais. O que o hacker fez? Ele invadiu a SolarWinds, colocou um backdoor dentro do software da SolarWinds, e a SolarWinds aplicou um patch de correção com esse backdoor para todos os clientes dela, que eram do governo. Né? Então, automaticamente, os hackers passaram a ter acesso a todos os órgãos de governo. Então, quando você tem uma cadeia de suprimento hoje, que é cada vez mais quebrada e é cada vez mais interdependente, a segurança do que você faz na sua empresa como desenvolvedor e como empresário, né, como fundador de startup, tem muita conexão com a sua cadeia de suprimentos. Então, a qualidade da segurança da sua cadeia de suprimentos, quer dizer, o hacker achou mais fácil instalar uma empresa de software, fazer um ataque numa empresa de software, do que fazer um ataque ao órgão do governo diretamente, porque ela com certeza tem menos segurança do que o órgão de governo. Bem, esses números, eu trouxe alguns números só para a gente servir de exemplo, tá? Mas o que me interessa é essa parte aqui, de baixo. Que 77% das empresas apontam que a velocidade de entrega e a mão de obra não qualificada são a principal razão do problema da segurança. Tá? E aí isso entra muito no discurso das startups, né? Que tem que crescer, que tem que jogar o MVP rápido no mercado, que tem que fazer um grow em 3, 4, 5 meses e mostrar o que veio fazer. E aí, isso é muito simples. O Pix, quando o Pix saiu, todo mundo já dizia, não, isso vai dar erro, não vai funcionar, vai dar problema, não é? E começa a dar problema, por quê? Porque as fintechs começam a utilizar, as fintechs não têm a mesma segurança que o Banco Central tem, não investem a mesma coisa que o Banco Central investe, e aí os seus dados começam a ser vazados por terceiros, não é? E aí os danos da falta de segurança no startup vão dos óbvios, né, que são penalidades ligadas à LGPD e outros compliance, comprometimento da imagem e operação, que geralmente gera algum nível de redução de lucro, porque ou você tem uma imagem prejudicada, você tem interrupção da operação, não é? Você pode, dependendo do teu modelo de negócio, reduzir o valuation e a competitividade da tua empresa no mercado, tá? Você tem roubos de segredos, a NVIDIA agora também, o mesmo grupo de hacker que atacou o Ministério, atacou a Clara, atacou a NVIDIA também, e eles estão divulgando agora os códigos dos drives todos, das placas. Né? E você pode também ter um grande problema, que é perder a participação
no canal de suprimentos. Porque uma startup raramente resolve todos os problemas, ela resolve um pedaço do problema. Então, ela geralmente faz parte de um canal, né, de um canal de atendimento muito mais complexo, que tem outras empresas que têm outro desenho. Se você se coloca como uma startup frágil dentro do processo, você pode perder a sua posição para esse canal de suprimento. Tá. Então, basicamente, o que pode acontecer, se você não pensar em segurança dentro do teu modelo, principalmente se for um modelo escalar, é que você pode morrer logo após o MVP. Tá? Você executa o MVP, valida a ideia, começa a rodar, e de repente você tem um problema de segurança, perde, dependendo do que acontecer, você perde a credibilidade, a sua startup acabou ali mesmo. Tá? Mesmo após escalar, tá? Quanto maior a startup, maior o risco. Porque a área aumenta, né? A área de o número de possibilidades de ataque aumenta. Agora, o que eu acho mais interessante, eu dei uma palestra sobre isso num evento que tinha o pessoal da área financeira, é que o risco de segurança não está sendo precificado pelos investidores, tá? Por enquanto, certo? Porque hoje você já tem conselheiros administrativos específicos que entendem de segurança sendo chamados para os conselhos, né? Então, em breve, os fundos de investimento, investidor anjo, eles vão começar a olhar para a tua solução e falar assim, ah, vem cá, e a segurança disso? Como que fica? Né? E eu acredito que não está sendo precificado muito mais porque os fundos não se organizaram para isso do que eles não estão preocupados com isso. Tá? E aí a gente tem que entender, dentro do nosso business, tá, que os elos mais fracos sempre serão os bugs dos sistemas que a gente faz e os processos. Processo entende-se pessoas, tá? Então, por exemplo, no caso desse juiz, que teve o celular dele, que teve o Telegram dele usado por 6 horas, foi utilizado uma filter da operadora que é legítima. Quer dizer, a pessoa que usou essa filter, ela não pode ser acusada de que ela invadiu a operadora, não é? Agora, a operadora, se ela tivesse revisado melhor os processos dela, ele não teria utilizado isso. E as falhas antigas que sempre voltam, que ficam atormentando a gente. Não é? É aquela biblioteca que você troca para corrigir um problema e volta um problema antigo de antes. A gente está numa época onde tudo vem mais ou menos pré-feito, né? Eu sei que hoje um desenvolvedor, acho que copia 90% do código que faz. E às vezes ele muda o nome da variável. Às vezes. Tá? E esse 90%, ele não sabe o que está escrito ali dentro. E isso tem aquela relação com o canal de suprimentos que eu comentei. E aí os pontos de atenção que a gente tem que ter, né? Primeiro, que você não passará despercebido porque você é pequeno. Isso não existe mais na área de segurança da informação. Você tem um projeto pequeno, parará, e você está atendendo uma grande empresa, você é alvo. Tá? Parques desatualizados, terceirização da responsabilidade da segurança, né? Uso de plataformas, código-fontes, Big Data, Cloud Sites e outros serviços de terceiros podem influenciar na segurança do teu business, né? E, principalmente, a transformação digital acelerada, o canal de suprimentos e a cultura organizacional. Eu não consigo ver hoje nas startups, as poucas startups que eu já conversei, esse nível de preocupação, que a gente considera básico. E aí a gente tem que pensar na segurança por design. O que acontece muito? Você pensa na sua startup, você pensa no seu software, tá? E aí, você desenvolve ele, você faz o MVP, você vende a tua ideia, você entra numa aceleradora, não é? E aí você vai pensar em segurança. E não é assim que funciona. Se eu tenho a minha empresa muito conectada com o software que eu forneço, e as startups de tecnologia têm muito disso, não é? Eu tenho que pensar em security by design dentro do meu negócio, não só no software. Então, eu posso pegar uma ideia, algumas ideias, como, por exemplo, seria atacado, né? Eu nunca terei dúvidas em relação a isso. Não posso ter dúvidas em relação a isso, tá? O código-fonte sempre será o calcanhar do Aquiles.
tá? Muito cuidado com as bibliotecas e integrações externas. Processos e pessoas fazem parte do sistema. Muitas vezes a gente desenvolve o sistema e parte do princípio de que o outro, quem está operando, o problema da segurança é um problema da outra pessoa. Exemplo, iFood, não é? O funcionário entrou e trocou o nome das empresas de dentro do iFood, botou um monte de frase política lá dentro. Ele invadiu o sistema? Não, ele usou a senha dele. O funcionário terceirizado, olha lá, terceirização da responsabilidade, virou moda isso, né? Ficou bravo um dia com alguma coisa e resolveu fazer um ato de terrorismo dentro do iFood. E ele trocou o nome e pronto. E o iFood aceitou e aquela empresa desapareceu do iFood. Ficou lá só a frase. Ele trocou o nome da empresa pela frase. Não é? O uso de criptografia, eu vi o pessoal comentando aqui na palestra anterior, né? Evitar sempre a segurança por obscuridade. Tá? O mínimo de privilégios para cada usuário executar sua tarefa. Certo? Adequação e normas da legislação. E nunca, presta atenção, nunca confiar em nenhum componente. Tá? As principais ataques de hacker hoje feitos em hardware, eles têm excelente sucesso, por quê? Porque um chip, quando manda dados para outro chip, ele não desconfia que o outro chip vai ter problema, que vai ser interrompido, que você pode injetar um sinal. Não é? Porque ele confia no componente. E aí, qual que é a estratégia que a gente tem que fazer? O meu colega, coincidentemente, meu colega anterior falou de DevOps, né? Basicamente, a gente olhar todas as tecnologias de segurança que existem hoje no mercado e inserir ela dentro da cadeia de produção. Tá? Inserir ela dentro do projeto. Se eu consigo mascarar dados dentro da minha aplicação, é muito melhor do que eu ter que contratar uma terceira aplicação para poder mascarar esses dados. Se eu posso reduzir o acesso da visibilidade dos dados de uma determinada função dentro da minha aplicação, eu só vou disponibilizar aqueles dados necessários. Então, nessa parte aqui, a gente tem desde segurança de código, teste dinâmico, pen teste, assinatura digital, monitoramento e etc. Então, você tem que pensar no seu processo de produção, e aí, óbvio, dentro do teu modelo de negócio, entender qual vai ser o momento que você vai ativar cada uma dessas tecnologias. Certo? Tá? E aí, o principal ponto é que a gente deve sempre pensar em confiança zero. Tá? A gente não confia nem no dono da empresa, a gente não confia nem no cara que está trabalhando do nosso lado. Porque quando você começa a trabalhar desse jeito, você começa a observar como que os seus sistemas são frágeis e como eles estão suscetíveis a problemas. Não é? Então, assim, a gente não precisa resolver todas as brechas, tá? Mas a gente precisa ser eficiente naquilo que a gente faz. Pensar em segurança desde a produção de software e do início do negócio. Não adianta desenvolver para pensar na segurança depois, porque se for pensar na segurança depois, pode ser que seja impossível fazer segurança. Tem clientes nossos que é impossível tratar o dado LGPD dentro do cliente. É impossível, a aplicação simplesmente é impossível, não dá. Ele vai ter que jogar fora a aplicação e fazer outra. Tá? Esse conceito ser utilizado em todos os projetos da empresa, inclusive os que não envolvam informática. Não é? Por que um funcionário terceirizado tem acesso à possibilidade de trocar os nomes, todos os nomes das empresas do iFood? Não, é uma empresa pequena, gente. É uma empresa gigante. Cadê o processo? Cadê a segurança do processo disso? Cadê a dupla checagem? Não tem. Então, imagina, se o iFood não tem, e os menores? Como é que fica isso? Né? E a gente tem que sempre pensar em soluções, seja arquitetura de infra ou desenvolvimento, que não confie nos outros. Tá? Bem, eu vou abrir para perguntas agora. Isso aqui é uma avaliação de maturidade de segurança de informação para pequenas e médias empresas, quem quiser testar, tá? Sem compromisso. E alguém tem alguma pergunta, gente? Que eu tenho mais 3 minutos. O senhor falou que é desenvolvedor, né? E falou que o ideal era começar a segurança pelo código-fonte. Como é que se faria isso? Começar a desenvolver um bom software através do código-fonte?
por exemplo, no Java? Não, na realidade, o que eu falei é o seguinte, quando você pensar o seu projeto, você tem que introduzir dentro do seu projeto já uma segurança a partir do projeto. Isso é uma coisa. Então, se você tem, por exemplo, um conjunto de usuários, vamos dar um exemplo do iFood para ficar mais simples, não é? Dentro do seu projeto, você poderia estabelecer uma dupla checagem toda vez que for feito, por exemplo, uma alteração em massa de dados, que foi isso que o cara fez, né? Ele mandou um arquivo, mandou alguma coisa, alterou dados de várias empresas. Então, isso é projeto. Em relação ao código-fonte, deixa eu voltar aqui para aquele. Em relação ao código-fonte, né, você pode atuar com produtos que checam a segurança, produtos que checam compliance, e você pode trabalhar com dupla checagem. A gente tinha isso na empresa nossa. O que a gente fazia? Uma pessoa desenvolvia, uma pessoa checava, outra pessoa aprovava. Não é? Então, isso é um modelo, é um desenho que você pode fazer. Você pode utilizar softwares que façam isso para você. Desculpa, eu não consigo, tá um barulho. Que tipo de software? Softwares que fazem testes de qualidade de desenvolvimento. Ele consegue pegar problemas no seu código-fonte, por exemplo, ponteiros que não foram atribuídos, estruturas de looping que você pode ter elas corrompidas, tem cópias diárias de dados que você pode ter o overflow, entendeu? Que às vezes passa desapercebido, não é? E quando você está em produção, você pode contratar equipes de hacker para fazer ataques, existem softwares que fazem ataques para tentar invadir o sistema, e isso tudo feito o tempo todo, não é? Quando a gente fala em DevOps, eu estou falando em publicar código todo dia, então significa o seguinte, todo dia, antes de publicar o código, eu checo se ele tem algum problema, né? Se ele tiver problema, eu não publico. Ou eu publico sabendo que tem um problema e corro atrás para resolver, porque tem problema que demora 30 dias para resolver, né? Que não é uma coisa rápida. Entendeu? Alguma pergunta? Mais alguma? Só botar só aqui no final. Esse cara aqui é o tolerância zero, né? Acho que não é da época da maioria do pessoal aqui, né? Não. Na sua época é. Tá? Então é isso, gente. Eu queria agradecer para vocês, agradecer a presença de vocês, muito obrigado. E estou aqui, vou ficar aqui um pouco, quem quiser conversar, trazer algum problema concreto para discutir, eu vou ficar por aqui ainda mais um tempo, tá? Obrigado.